Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A liturgia da igreja é sempre composta por diversos elementos profundos que nos ajudam a viver a nossa fé. Um dos elementos que sempre reaparece nos textos sagrados é a recordação das maravilhas de Deus. Parece até engraçado que muitas vezes nós diremos a Deus como hoje cantava o introito, Respice Domine, isto é, lembrai-vos, Senhor. Como se Deus precisasse lembrar da sua aliança, da sua misericórdia, do seu amor. Sabemos que não, Deus não se esquece nunca. Mas ao pedir, lembrai-vos, Senhor, na verdade, o salmista quer fazer com que nós nos lembremos da aliança e da graça de Deus. E nós sim, nós precisamos constantemente lembrar. O texto que escutamos no Santo Evangelho quer nos ensinar sobre um pecado que Santo Afonso Maria de Ligório vai chamar de monstro hediondo, a ingratidão. Santo Afonso vai recordar que se o pecado da ingratidão desagrada até aos homens, afinal de contas, basta perceber quando nós experimentamos alguma ingratidão da parte de alguém, como isto nos custa, como nos sentimos mal, e o próprio Santo Afonso vai dizer, às vezes sentimos diante de uma ingratidão uma dor comparável a uma dor física. Desagrada ainda mais a Deus nosso Senhor, e é por isso que nosso Senhor no Evangelho, nesta ocasião, faz questão de se pronunciar sobre esta ingratidão dos 9 curados que não voltam para lhe agradecer. Basta olhar para a nossa existência que vamos perceber quanto precisamos lembrar das maravilhas do Senhor. Tudo que temos e somos é sempre, em última instância, graça da providência divina. A vida, o saber, a inteligência, a saúde, nem existiríamos não fosse um desígnio da vontade de Deus. Mas a nossa resposta nem sempre é a gratidão por tudo o que dele recebemos. Infelizmente, temos que reconhecer que somos, em grande parte do tempo, mais parecidos com os 9 do que com o único que regressou. Nosso Senhor, ao assumir a nossa humanidade, ao morrer na cruz, nos deu muito mais do que deu àqueles 10 leprosos, nos deu muito mais do que uma cura física, deu-nos a salvação, curou-nos da lepra da alma, esta sim muito mais grave que qualquer doença deste mundo. Com certeza precisamos deixar que aquela palavra de São Paulo na Epístola aos Colossenses venha sempre ao nosso coração. Sede agradecidos. Santo Tomás explica que existem 3 graus de ingratidão. O primeiro grau é a ausência de retribuição,
O segundo, a dissimulação, quando se esconde o fato de se ter recebido o benefício. E o terceiro, e mais grave, consiste em não se reconhecer o benefício, ou porque se esquece daquilo que recebeu, ou por qualquer outro motivo. Não é verdade que quando olhamos para a humanidade afastada da graça de Deus, veremos justamente isto? E quando olhamos para a nossa própria vida, às vezes insistentemente afastando-nos de Deus, será que também não veremos isto? Começamos por não retribuir a Deus aquilo que Ele nos concede na sua graça divina, e aí parece, quando se vai perdendo a fé, que tudo que diz respeito a Deus nos custa mais. Tudo que diz respeito à fé, tudo que diz respeito aos preceitos da nossa santa religião, começam a custar tanto, vai ficando difícil dar a Deus o que é de Deus. Nossa obediência, o cumprimento dos nossos deveres de católicos fiéis, a nossa adesão plena à fé, começa-se assim, custando, não querendo se retribuir a Deus. Depois, quase que se começam a esconder os benefícios que Deus nos concede, quando já não queremos mais lembrar que Ele é a origem, direta ou indiretamente, de tudo. E aí corremos o risco de chegar neste terceiro grau da indiferença, de nem nos lembrarmos mais de tudo que Deus nos faz. E aí começa a não haver mais espaço para nosso Senhor, na sociedade, na igreja, na vida, porque não se reconhece este dever de gratidão infinita que devíamos nutrir. É por isso que nós precisamos pedir constantemente, como pedia a oração da missa de hoje: aumentai, Senhor, em nós a fé, a esperança e a caridade. Fazei-nos amar os preceitos da vossa lei, para que não caiamos na ingratidão. Mas vai continuar Santo Afonso que, se a ingratidão entristece tanto o coração de Deus, é também verdade que a gratidão será uma virtude que muito vai lhe ser agradável. Santo Agostinho vai dizer: não podemos pensar, dizer, nem mesmo escrever coisa melhor e mais agradável a Deus do que estas palavras: deu graças, graças a Deus. Lembremo-nos, portanto, sempre das maravilhas do Senhor, e a Ele recorramos sem cessar, para pedir, para suplicar, mas também para agradecer. O graças a Deus até faz parte do nosso vocabulário cotidiano. Não é incomum que, quando alguém nos pergunta se estamos bem, respondamos: sim, está tudo bem, graças a Deus. Mas por vezes falamos assim quase que só automaticamente. Que bom se conseguirmos transformar este graças a Deus cotidiano, de fato, num louvor àquele de quem tudo procede. E assim, longe de imitarmos aqueles 9 leprosos ingratos na sua cura, imitaremos o samaritano agradecido. Deu graças, graças a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.